E o capítulo 8, ele trata basicamente da continuação da expansão do Evangelho, mas ele tem bastante informação inserida nele. E nós vamos estudar esse capítulo 8, com a graça de Deus, esta noite. Nas aulas passadas, capítulo 6, enfim, nós estamos desde o início do livro de Atos, mas no capítulo 6, no capítulo 7, houve a instituição dos diáconos e depois houve um estudo mais aprofundado acerca de um dos diáconos, que é o ministério de Estevão, que nós vimos no capítulo passado, na terça-feira passada. Irmãos, e o capítulo 8, ele continua. Ele continua. Nós vamos ler, então, primeiramente, eu gostaria de... Eu fiz uma divisão assim, a grosso modo, de duas partes desse capítulo. A primeira parte seria a expansão genérica do Evangelho, que está do versículo 1 até o 25, e depois o último, o 40. A expansão da igreja. E a segunda parte começaria do versículo 26 e iria até o 39, quando a palavra de Deus nos trata especificamente de um caso de evangelização, que é Filipe e o eunuco, que estava lendo a palavra do Senhor. Então nós vamos ler primeiramente do versículo 1 até o 25, todos juntos. Se quiserem fazer uma leitura responsiva, seria interessante. Eu leio os capítulos ímpares e a igreja lê os capítulos pares, tá bom? Pode ser? Os irmãos podem sentados mesmo, que é bastante extenso. Não. Vamos começar então pelo versículo de número 1. Começou com: E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição, versículo, contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. O 2. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Dizendo: Dai-me a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Pois vejo que estais em fel de amargura, e em laço de iniquidade. E o último versículo dessa parte. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Amém? Irmãos, como nós falamos aqui anteriormente, o capítulo 7, ele termina com o apedrejamento e a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, aquele que morreu pelo evangelho. E esse capítulo ele começa com uma frase acerca desse apedrejamento, daquele evento que aconteceu ali com a morte de Estevão. E também Saulo consentiu com a morte dele. Saulo, posteriormente viria a se chamar Paulo, estava presente ali naquele ato de perseguição aos judeus. Se nós voltarmos um pouco no Evangelho e no início do livro de Atos, nós vemos que as últimas palavras de Jesus aos seus seguidores foi uma ordem expressa que nós conhecemos como a grande comissão. Em Marcos capítulo 28, versículos 15 e 16, ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esta era a função, o trabalho, o direcionamento que a igreja deveria ter a partir da partida de Jesus, que pregava este evangelho. E os apóstolos, os discípulos, os seguidores, a igreja que se formava então, deveria seguir esta ordenança, esta orientação de Jesus. E essa orientação permanece viva até os nossos dias, até hoje, até o Senhor voltar. Qual é a principal função nossa como igreja do Senhor? É pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, irmãos, aqueles judeus, aqueles cristãos do início da igreja, talvez um pouco atônitos com os acontecimentos, talvez um pouco por comodismo, eles de antemão, não saíram a pregar o evangelho para toda criatura em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Eles ficaram fixados em Jerusalém. De certa forma, não obedecendo ao chamado do Senhor, a orientação para irem e pregar o evangelho. Então, Deus permitiu que houvesse uma perseguição sobre esses cristãos. O que em determinados momentos pode parecer uma tragédia, pode parecer uma derrota. Eu fico imaginando o que aqueles irmãos pensavam com as perseguições. Eles pregavam Jesus, o Salvador. Muitas pessoas foram alcançadas pelo Evangelho, viram os sinais que Jesus fazia, que curava, que expulsava demônios. Alguns o ouviram ressurreto. E essas notícias certamente se espalharam. Antigamente as notícias, a tradição era falada de língua a língua,
de pessoa a pessoa, de grupos a grupos, e assim as pessoas iam aprendendo e entendendo as coisas. Hoje nós vemos uma sociedade um pouco confusa, porque parece que isso já não é mais importante. Há uma gama de relativismo e informações tão complexas que as pessoas já não querem mais aprender, sentar ao lado dos mais antigos, mais anciãos, que conhecem a história, e ouvir. Porque as informações estão todas ali, disponíveis. Só que essas informações são um balaio de coisas boas e muitas coisas ruins, que não edificam em nada. Mas naquela época, os recursos eram outros, se aprendia através das tradições, através do ensinamento dos anciãos, através do que os grupos passavam. E as pessoas ouviam de Jesus. Muitos tinham desejo de conhecê-lo. Mas os discípulos estavam ali em Jerusalém. Foi necessário que houvesse uma perseguição, começando por Estevão. Vamos imaginar, irmãos, Filipe era daquele grupo de 7 diáconos que foram separados, conforme o capítulo 6 indicava, para serviço de diaconia na igreja. Havia um certo conflito entre gregos e judeus, porque as viúvas naquela época precisavam de ajuda, né? Não existia assistência social, não existia pensão, e elas, ao falecer o provedor da casa, elas precisavam de ajuda, senão padeceriam de fome e de necessidades. E os gregos chegaram para os apóstolos a uma certa desídia em relação às viúvas gregas neste cuidado. E os apóstolos que estavam preocupados em levar a palavra do Senhor e evangelizar, eles estavam ficando sobrecarregados. Então, eles falaram para o povo: escolham entre vocês 7 pessoas de sabedoria, de boa índole, de bom testemunho, né, para servirem, a começar com esse trabalho de diaconia, de servirem essas viúvas. E nós nos responsabilizaremos e focaremos o nosso ministério no ensinamento da palavra. Então, ali foram separados 7. Estevão e Filipe eram um desses 7, 2 desses 7. Capítulo 7 falou mais particularmente do ministério de Estevão. E termina com uma grande perseguição e um apedrejamento. E este fato gerou um temor entre os apóstolos, entre os discípulos. Aí nós pensamos assim: mas nossa, como pode isso? Acabaram de ser separados para a obra e já há essa perseguição. É assim, irmãos. Aquele que está a serviço do Senhor sofrerá perseguição e continua sofrendo. Porque o mundo é contrário. As coisas do mundo que Satanás controla, muitas coisas aqui neste mundo, é contrário às coisas de Deus. É contrário ao que Deus deseja para a vida das pessoas. É contrário à sua palavra. Então haverá perseguição. Mas essa perseguição, irmãos, ela não foi à toa. Nada que acontece na obra de Deus é em vão. Nada que não esteja sob o seu planejamento e a sua mão forte, dirigindo os acontecimentos. Se essa perseguição não existisse, talvez Estevão e Filipe nem seriam mencionados na palavra do Senhor. Poderiam estar ali servindo a casa de Deus, as viúvas, partido para o Senhor e nem tendo destaque a ponto de fazer parte do cânon sagrado. Mas o ministério que foi além daquilo que eles haviam separado, o pastor Elmo já colocou muito bem essa questão aqui na aula da Escola Dominical de domingo. Eles exerceram o ministério além daquilo que foram chamados. Na verdade, eles exerceram o ministério para o que foram chamados, mas além daquilo que eles entendiam que seria necessário fazer. Eles eram pregadores da palavra com a ação e a unção do Espírito Santo de Deus.
E Filipe também. Depois de haver essa perseguição, ele fugiu para Samaria. Porque Jesus, em Atos dos Apóstolos, depois de ressurreto e aparecer aos seus discípulos, ele deu novamente essa orientação da comissão, desse chamamento. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por que Jesus está falando em Jerusalém, Judéia e Samaria? O reino de Israel do Velho Testamento ele é dividido em 12 tribos, em reinos do norte e reinos do sul. Mas nessa época neotestamentária, Israel é dividido em 3 principais regiões, né? A Galileia, que era o norte, Samaria, que ficava no meio, no centro, e a Judéia, que eram os judeus tradicionais, puros do sul. E Jesus sabia que havia necessidade de judeus nessas duas, tanto no norte quanto em Samaria. Samaria, nessa época, foi colocada como se fosse um muro de dificuldade para os judeus circularem entre a região de Israel, né? Porque o povo samaritano, os judeus não gostavam do povo samaritano. Outrora, Samaria fazia parte e estava aliada a Israel. Mas depois da perseguição e da Babilônia ter tomado muitas cidades, a Samaria foi tomada e viveu assim, judeus muito pobres, cresceram por lá e acabaram se dando em casamento e se misturando com gentios. E os judeus do sul, eles eram puros, eles não aceitavam essa miscigenação, essa mistura. Então os irmãos conhecem que, quando era necessário atravessar Israel, muitos não passavam por Samaria. Jesus começou a quebrar isso quando pregou para a mulher samaritana. Mas Jesus sentia a necessidade de eles irem para a Judéia e irem também para Samaria. Então, essa perseguição, irmãos, que ocorreu em Jerusalém, ajudou a pregação do Evangelho, a difundir o Evangelho para todos esses povos. E naquela época, Saulo já estava se destacando como um dos maiores perseguidores da igreja. Ele tinha funções especiais dentro do Império Romano e ele pediu cartas para perseguir as igrejas, para perseguir os cristãos. E foi-lhe dado carta, e ele perseguia, entrava nas casas, como nós vamos ler. Como nós lemos aqui, que ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando-lhe homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Era uma perseguição ferrenha. Mas no versículo 4 nós já começamos a entender o motivo para essa perseguição. O Coliseu não parou a igreja, a perseguição não parou a igreja. Deus tinha um propósito da sua palavra ser levada aos povos. E ninguém pode parar essa missão. Amém, igreja? No versículo 4 que nós lemos, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A ousadia com que o Espírito Santo usava esses irmãos, porque eram irmãos que estavam fugindo de perseguições, por causa do Evangelho, por causa da pregação da palavra, por causa daquilo que eles seguiam, porque eles seguiam a Jesus. Mas eles iam pregando por todos os lugares que andavam, dispersos, anunciando a palavra do Senhor. Foi uma grande dispensação do Espírito Santo. Foi um grande trabalho do Espírito Santo. Foi uma grande obra do Espírito Santo na igreja do Senhor.
Atos dos Apóstolos, muitos entendem e de forma correta que seriam atos do Espírito Santo, ou atos de Deus usando os apóstolos, os discípulos, para levarem a palavra do Senhor, ungidos pelo Espírito Santo, impelidos pelo Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com o conhecimento que o Espírito Santo lhes dava. E esses 7 que foram separados, eles precisavam, entre algumas das prerrogativas, de algumas qualidades, precisariam ser conhecedores da palavra. E Filipe o era. Ele conhecia a palavra de Deus. E a partir do versículo 5 começa então a se destacar o ministério de Filipe como evangelista. Ele foi separado para diaconato, para servir as viúvas, mas ele, ungido pelo Espírito Santo, trabalhou como evangelista, levando a palavra de Deus. O versículo 5 diz que ele, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Mas não é só pregar a Cristo para um povo. Ele pregava com uma sabedoria tal e com um semblante tal. Só o Espírito Santo dá para aquele que o recebe com autoridade, que o seu rosto brilhava e viu nele algo especial, diferente. Que ao pregar as multidões unanimemente, irmãos, unanimemente é a maioria daquelas pessoas, ou todas aquelas pessoas que ouviam aquela pregação, aceitavam a pregação. Só o poder do Espírito Santo para fazer isso. Mesmo em meio às perseguições. E eles prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais. Na pregação da palavra, e hoje ainda ocorre isso, ela vem acompanhada de sinais. Porque aquele que é mais endurecido de ouvido e de coração, ele precisa de um atributo a mais, ele precisa de alguma coisa a mais para ser convencido. E Deus usava os milagres para o convencimento. As pessoas se maravilhavam quando os homens de Deus, os obreiros do Senhor, a igreja do Senhor, orava e expulsava demônios. Orava e os enfermos eram curados. Nós estamos falando aqui do início do caminhar da igreja. Mas isso ocorre até hoje, não é, meus irmãos? Quantos já presenciaram? Todos aqui, eu acredito que já têm experiência disso. Se nós fôssemos perguntar, cada um poderia relatar que já viram demônios sendo expulsos, enfermos ser curados. Amém? Quem ainda não conhece esse ministério de Jesus aqui na terra de cura, de sinais? Quem não conhece, levanta a mão. Todos conhecem. Esse ministério é para chamar a atenção da pregação, da mensagem principal. Não é o fim da mensagem de Cristo, é um meio para que a mensagem seja pregada. Porque há corações endurecidos que somente no ouvir, ou naquela ânsia de conhecer a Deus, alguns corações já estão mais preparados, talvez pelo sofrimento, de buscar a Deus e querer conhecer a Deus. A outros precisam de algum fato extraordinário. E Deus usa os fatos extraordinários. E a palavra nos diz que Samaria, que era necessitada, Samaria primeiramente foi evangelizada através de uma mulher somente, por Jesus. Né? Quando ele está naquele tanque e naquela passagem que ele pede água e ele diz que vai ter água, a água da vida, e aquela mulher, então ela vê que nele existia poder e ela vai e prega para Samaria.
samaritanos que conheceu o Messias. Então ele já tinha desejo, e alguns ali eram judeus, mas misturados, enfim. Eles tinham muito desejo. E eles receberam com muita alegria o Evangelho, pela unção que Filipe recebeu. Note, nós não estamos falando aqui para exaltar a pessoa de Filipe. Como no capítulo anterior, também é exaltar a pessoa de Estevão. Como alguns no Velho Testamento exaltam a pessoa de Moisés. São meramente servos usados por Deus para a obra do Senhor. São capacitados pelo poder do Espírito Santo para fazer a obra que o Senhor os chamou a fazer. Então, nesses primeiros versículos, do 1º até o 8º, nós vimos esse mover, onde Filipe já começa a se destacar. E do versículo 9 até o 24, uma passagem bastante extensa, surge uma pessoa ali, cujo nome é Simão, que era um mágico ilusionista, um mágico que enganava pessoas, né? E esse mágico, ele meio que atrapalhava a pregação do Evangelho, por um lado, porque as pessoas se dividiam entre a pregação de Filipe e aqueles feitos daquele mago. E ele ainda tinha perante a população de Samaria, certo privilégio, achavam que ele era um homem poderoso, uma personalidade. Quem sabe até ungido e usado por Deus. O que está relatado nas passagens que nós lemos. Diz que ouviam a Filipe, se agradavam do que Filipe pregava, se batizavam. E aqui havia muitos batismos, como hoje algumas igrejas batizam, que batizam, mas não há mudança, não há conversão. Ali também existiam alguns batismos, mas ainda não estavam totalmente ungidos. Que depois, mais à frente, nós vamos ver aqui que Pedro e João foi lá conferir esse ministério, e aí sim a obra começou a ser feita na vida dos samaritanos através do batismo com o Espírito Santo. Mas havia então assim muitas pessoas que de bom grado ouviam a palavra do Senhor, aceitavam Jesus, eram batizados, desciam as águas, e até Simão aceitou, no primeiro momento, a pregação de Filipe, e também foi batizado. Mas após alguns embates, alguns equívocos por parte de Simão, que continuava fazendo as suas peripécias e não tinha sido totalmente convertido. Nesse meio tempo, os apóstolos, ouvindo o que Filipe havia feito em Samaria, foram conferir. Mas como assim Samaria? É mais ou menos aquilo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Isso como assim Samaria? Está sendo pregado o Evangelho, as pessoas estão aceitando Jesus. Pedro e João foram enviados aos apóstolos para conferir esse ministério de Filipe. E ao chegar lá, de cara, rapidamente já viram que era mesmo o que estava acontecendo. As pessoas estavam se convertendo, aceitando a Cristo. O Evangelho de Filipe estava sendo pregado. E estava sendo aceitação, estava sendo aceito Jesus como Salvador ali no meio daquelas pessoas. E as pessoas realmente estavam diferentes. E Pedro e João foram fazer o ministério de complementação da igreja. Eu não vou citar a denominação, mas se nós fizermos um overview rápido sobre o que acontece na igreja hoje, há pessoas que vão para a igreja, se batizam, às vezes tem gente que se batiza 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Teoricamente estão seguindo a Cristo, mas não mudam de vida. Não houve o arrependimento para a verdadeira conversão. E aqui algumas pessoas, e isso aconteceu com Simão. Quando ele viu Pedro e João batizando os irmãos em Samaria, e ali era descido sobre eles o poder do Espírito Santo, que era necessário que houvesse, onde a igreja realmente começou a ficar fortalecida, quando Jesus batiza a igreja com o Espírito Santo. E Pedro e João estavam batizando, e Simão ficou maravilhado com aquilo, tão maravilhado que ele propôs
comprar aquela bênção, aquele dom dos apóstolos. Eu queria ter esse dom também de orar e as pessoas receberem o Espírito Santo. Aí Pedro vem e o exorta com muita sabedoria dentro da palavra do Senhor. Você que está fazendo, você não está totalmente por fora, irmão. Esse dom não se compra com dinheiro. Não é para o seu proveito próprio. Não é para a sua satisfação pessoal. Isso é poder de Deus para a vida das pessoas. Você tem que se arrepender do que você está falando. Você não é um cristão. Em outras palavras, né, parafraseando aqui. Você não é um cristão. Você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Você não está convertido. Aí ele mudou. Aí tanto é que ele pede. Respondendo Simão, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobre mim que caia sobre mim. Ou seja, provavelmente ele tenha se arrependido após a pregação de Pedro. Mas falando um pouco de Filipe, agora nós vamos adentrar na segunda parte, irmãos. Eu gostaria que o irmão Heleno pudesse nos ajudar. Capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, versículo 26 em diante, irmão Heleno, por favor. 8, 26 do Atos dos Apóstolos, que é onde começa o ministério e aquele encontro de Filipe com o eunuco, onde é relatado uma boa extensão praticamente um pouco menos da metade, mas uma grande parte desse capítulo 8 é explanado. Esse ministério de Filipe. Vamos ler, a igreja pode ler junto? Eu leio o versículo para os irmãos, leio assim, pode ser? Amém? 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai-te para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava, estou lendo até o que os irmãos tinham que ler. Eu peguei o embalo. Bom, eu vou ler então 28, os irmãos continuam do 29, pode ser? 28. E regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. 29. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem dizia isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bom, irmãos, agora inicia a segunda parte daquela classificação
que nós fizemos sobre o capítulo 8 do Atos dos Apóstolos, que não deixa de ser a pregação do Evangelho, ela é a pregação do Evangelho, mas ela entrou mais especificamente na evangelização de uma pessoa. Mas não ficou restrito somente à evangelização desta pessoa, né? Mas ela relata o fato de que Filipe se encontrava com o eunuco da rainha etíope. Hoje nós sabemos que a Etiópia até hoje é cristã. Foi fruto dessa pregação de Filipe. Porque o Senhor escolheu, irmãos, até antes de continuar, até o versículo 25, Filipe havia sido aceito pelos apóstolos, o ministério de Filipe estava maravilhado, estava bombando, né, lá na cidade de Samaria, e ele estava muito bem reconhecido, estava feliz por isso. Crescendo o ministério, as pessoas aceitando a Jesus, fazendo maravilhas. Pedro e João foram lá, testaram e certamente exaltaram a obra que Filipe havia feito. Aí, de repente, Deus chama assim: Filipe, vem cá. Vai sair daí e vai lá para um outro caminho. Um caminho que vai passar por deserto, um lugar. E ele prontamente atendeu. Irmãos, muitas vezes nós estamos na igreja muito abençoados, e aqui nós estamos muito bem abençoados. O desejo de ficar na igreja aqui é maravilhoso, porque nós somos agraciados com a presença dos irmãos, com a presença de Deus, e isso nos torna satisfeitos. Mas se não estiverem levando o evangelho para outra situação, Deus vai levantar pessoas daqui para levar em outro lugar também. E você vai ter que sair daquela posição tão maravilhosa, de cômoda que você está, e seguir um caminho que às vezes é árduo. E Filipe aconteceu isso com ele. Aí que ele começou no versículo 26, então sair para o caminho conforme o Senhor havia mandado. Que nós vemos no versículo 25. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce Jerusalém para Gaza, que está deserto. Versículo 26. Ou seja, sai dessa posição aí de maior ali da igreja de Samaria, de pastor dessa localidade, está bem abençoado aqui e vai para um lugar difícil. Vai passar por um deserto. E ele estava indo, obedeceu o que o Senhor falou. E, de repente, o Senhor fala novamente com ele. Antes, quem falou foi um anjo. O Senhor Deus usa anjo, usa o Espírito Santo, usa um outro irmão, usa um animal, usa um sonho. Ele usa quem Ele quiser para nos orientar e falar conosco. Amém? Manifestações poderosas e milagrosas do Senhor. O anjo primeiro mandou ele sair. E ele foi. E a palavra diz em versículo 7, levantou-se e foi. Por quê, irmãos? Por que ele teve que sair daquele lugar cômodo, onde já estava pregado o evangelho? Jerusalém já estava evangelizada, né? Agora Samaria estava evangelizada. A tendência era, tá bom aqui, eu vou ficar aqui. Não, você vai sair porque eu tenho uma nação chamada Etiópia, que eu preciso que me conheça. E você vai seguir esse caminho. E ele foi seguindo o caminho. E, de repente, parece que, num ato assim do acaso, que não foi, né, mas um ato do acaso, de repente, ele encontra um eunuco no caminho. O eunuco, eles eram serviçais do reino, somente cuidavam de muitas rainhas na época. Eles então atendiam as rainhas, necessidades das rainhas. Em todas as necessidades financeiras, administrativas, enfim. Aquilo que, claro, que seria afeito a homens fazerem. Por que eunuco? Porque eles eram faltou a palavra agora. Para não ter relação sexual não haver problemas de relação sexual, eles eram castrados, né? Então os eunucos eram essas figuras, porque para eles trabalhar
juntamente no reino com a rainha. E esse eunuco aqui, ele era o mordomo mor, ou seja, ele era o maior administrador dos bens da rainha. Então, ele era um homem muito influente naquele reino. Amém? Você tem que entender quem que Deus mandou Filipe evangelizar. Porque o efeito dessa evangelização chegou na rainha e daquele reino até hoje a Etiópia é uma nação cristã. Fruto da evangelização, certamente, porque senão Deus não faria toda essa obra. Fruto daquela evangelização, daquele ide de Filipe para seguir aquele caminho e encontrar uma pessoa que havia ido a Jerusalém para adorar. Então ele era um prosélito aquele que vai mudando, né? Ele não era assim nem um judeu, ele não era um gentil puro, que não conhecia nada, mas ele era um prosélito. Então ele tinha desejo de conhecer a palavra do Senhor. Certamente ele estava ainda nos primeiros passos do entendimento. E Filipe, então, se depara com esse eunuco. Antes de continuar, gostaria de falar um pouquinho sobre algumas características de Filipe. Até para quebrar um pouco essa sequência, mas nós vamos voltar para despertar o interesse dos irmãos, né? Quem sabe aguçar, quebrar aquela rotina explanativa. Bom, nós já falamos que ele foi um dos diáconos dos 7 separados, junto com Estevão, para ajudar a suprir as necessidades das viúvas. Ele fugiu da perseguição dos cristãos aos cristãos de Jerusalém e foi para Samaria. Ele evangelizou os samaritanos indo para Samaria, que eram desafetos históricos dos judeus, a ponto de Pedro e João saírem de Jerusalém e irem até Samaria para avaliar a obra que Filipe estava fazendo. Rapidamente se envolveram na obra e constataram a aceitação dos samaritanos. Filipe foi levado por Deus para evangelizar um etíope indo para o deserto. Filipe tornou-se um evangelista. Foi um dos primeiros missionários daquela igreja primitiva a viajar para difundir o evangelho. Que nós falamos que a igreja tinha ficado embasada em Jerusalém. Foram os primeiros a obedecer o ide de Jesus. Vá por toda a Judéia, por toda a Samaria e até os confins da terra. Foi um cuidadoso estudioso da palavra, das Escrituras, sendo capaz de explicar o significado dos textos. Deus não separou uma pessoa, tinham 7 diáconos. Ele separou 2 especificamente para fazer esse trabalho. Um pregação do evangelho, que chegou a ser o primeiro mártir, e o outro para explicar a palavra do Senhor a povos que estavam próximos, mas que não estavam sendo alcançados como deveriam. Havia necessidade de ter alguém que pudesse lhe explicar com o conhecimento da palavra. E Filipe, com uma das características da separação desses diáconos, era conhecedor da palavra. Ele ouviu e obedeceu a voz do Espírito Santo, quando o Espírito Santo pediu que ele acompanhasse o etíope e explicasse a palavra do Senhor. E depois, mais tarde, nós podemos ver mais à frente, se não me engano, no Atos 10, há o relato de que ele tinha 4 filhas e viveu praticamente 20 anos na Judéia, aonde ele foi por último, né? E ele falava grego também, porque como ele ia se deparar com pessoas não judias, precisaria Deus separar alguém que falasse a língua da época, o inglês da época, né? A língua mais falada na época era o grego, tanto é que o Evangelho do Novo Testamento foi escrito em grego.
E há passagens aqui que esse etíope poderia estar lendo já essa versão, dessa vida Septuaginta, essa versão já traduzida, ou poderia ser, mas não dá muita certeza de que ele já conhecia os judeus, e leio em hebraico, mas quando ele estava lendo o profeta Isaías, talvez fosse já uma tradução, né? Não sei se teve esse relato, mas eu ouvi só um comentário sobre isso. Bom, irmãos, então voltando ao ídolo de Filipe, o anjo falou a ele, levanta-te e vai para a banda. E no versículo 27, ele levantou-se e foi. Ele ouviu prontamente e obedeceu prontamente aquilo que o anjo havia falado. Primeiro, era um homem sábio, conhecia a palavra de Deus e sabia quem estava falando com ele. Não há confusão. Quando você conhece, você vive o Evangelho, você sabe discernir quem está falando com você. Se é coisa da obra do inimigo, ou se essa mensagem vem de Deus. Amém? As suas ovelhas são discernidas, né? Você conhece a voz do seu pastor. Ele era mordomo mor de Candace, rainha dos egípcios, esse eunuco. Deus tinha então esse propósito. Ele pegou quem? Uma pessoa que estava a caminho, que tinha interesse de conhecer e que poderia, através dessa pessoa, propagar o evangelho para toda aquela nação. Ele era uma pessoa de alta confiança da rainha da Etiópia, a maior líder daquela nação, né? E certamente também junto dos seus ele era visto como uma pessoa de confiança, bem visto na sociedade da Etíope. E o propósito de Deus foi alcançado, irmãos. Ele era superintendente, esse eunuco dos tesouros da rainha, logo um homem de confiança. E o eunuco estava em seu carro lendo o livro de Isaías. E novamente Deus vem e orienta a Filipe. Agora o Espírito Santo fala com Filipe. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E Filipe, ouvindo a voz do Espírito Santo, o que ele fez? Correu para ir até o carro. Ele não ficou, deixa eu ver se o Espírito Santo vai falar de novo comigo. Eu vou com calma, vou esperar. Não, ele ouviu a voz do Espírito Santo e prontamente correu. Ou seja, apressou-se a ir até o carro para obedecer o chamado do Senhor. E ele diz assim: entendes tu que lês? Provavelmente Filipe viu ali naquele homem alguém que não estava entendendo, não era judeu, não conhecia a lei, como ele conhecia. E quando ele fala, entendes tu que lês, dá para nós vislumbrarmos aqui que ele já tinha a intenção de ajudá-lo a entender, né? Ninguém faz uma pergunta assim, vem cá, está entendendo o que está lendo? À toa. É que a pessoa tem a intenção de, se a pessoa disser, não estou entendendo, não, então vem cá que eu vou te explicar. E foi o que ocorreu. Ele disse, como posso entender se não tem quem me explique? Como poderei entender se alguém não ensinar? E aí ele rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E aí o eunuco estava lendo, não é outra coincidência não, irmãos. O versículo-chave desse capítulo 8 é o versículo 35. O versículo 35 diz assim: então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, aonde ele relatou o momento do encontro com Filipe, o eunuco, né? Abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Não é coincidência, irmãos. Não é coincidência quando no início da minha conversão
Eu estava lendo o Evangelho de Marcos. E a minha esposa estava internada no hospital, ela estava em tratamento de câncer. E a minha filha não estava conosco, estava na casa dos vizinhos, lá em outra cidade. E eu estava lendo o Evangelho, eu adormeci, e eu estava lendo o Evangelho numa sexta-feira santa, e eu estava lendo todo o livro de Marcos. E naquela sexta-feira santa, Deus, coincidentemente, é claro que não, me fez passar por a passagem do sofrimento de Jesus, do Getsemane até a cruz do Calvário. Eu, lendo aquela passagem, irmãos, eu consegui sentir o sofrimento espiritual de Jesus sentiu. E aqui esse homem estava lendo também, certamente estava lendo já há um bom tempo, lendo o profeta Isaías, e quando ele teve um encontro com o eunuco, ele teve um encontro com o eunuco justamente na passagem que o eunuco estava lendo no livro de Isaías, sobre o advento do Messias. Não é coincidência, irmãos. As coisas de Deus não são coincidência. Então, Filipe explica. Ele pergunta, de quem é esse que estão falando? É de si mesmo ou é de outro profeta? O eunuco pergunta, aí ele explica. Eu vou te falar sobre quem que esse profeta Isaías estava falando. E pregou o Evangelho de Jesus Cristo, ressurreto, morto, Salvador. O eunuco aceita, então, a Jesus como seu Salvador. Indo pelo caminho, certamente a palavra diz, aquele que crer e for batizado será salvo. O eunuco teve interesse em ser batizado. Assim como hoje também, naquela época, não se batizava assim, tu quer se batizar dessas águas ali? Não. Filipe fez uma pergunta para ele, vem cá, você crê mesmo que Jesus é o teu Salvador? Sim, eu creio. Então é lícito que você se batize. E o batizou. Hoje também, as igrejas agora até uma preparação maior, né? Que é importante, daquele que candidato ao batismo, faça um discipulado, para conhecer melhor o Evangelho, para ter convicção do que a decisão que ele está tomando. Porque essa decisão é uma decisão que tem que vir da sua consciência. Não pode ser forçado. O batismo nas águas é uma decisão, por isso se batiza adulto, e não criança que não sabe do que está fazendo. Mas, enfim, ele disse que sim, que ele cria. Então, desceram ambas as águas, tanto o Filipe como o eunuco, e o batizou. E aí, irmãos, acontece outro milagre. Nós vamos relatar os milagres aqui daqui a pouco, mas acontece outro milagre poderoso. Já estava completa a obra de Jesus, o ministério de Filipe naquele homem, no eunuco. Ele se batizou, aceitou Jesus, estava salvo, estava alegre, feliz porque recebeu a Cristo como seu Salvador. Aí o Espírito Santo vem e tira Filipe dali. Arrebatou Filipe. E ele aparece em Azoto. Irmãos, nós estamos aqui no Recreio. Se nós andarmos, eu acredito, pelas estradas, não pelo mar, nós vamos em 50 quilômetros, nós chegamos em Niterói. 50,3. Filipe foi arrebatado dali e apareceu 50 quilômetros depois. Como se nós estivéssemos agora aqui no Recreio e nós aparecêssemos daqui a algum tempo lá em Niterói, para falar a palavra lá em Caraí. Caraí, né? Poder de Deus, irmãos. E aí ele continua, Filipe, porque aquele ministério de ganhar aquele povo já estava cumprido na pessoa do eunuco. Veja quão poderoso foi essa obra e como foi chamado. E quando Deus faz, ele faz e continua fazendo. Não precisou Filipe depois de ir lá para Etiópia, né? E continuar o ministério. Não. Pelo menos não há esse relato. Não. Aquele ato ali fez com que aquele evangelho fosse propagado daquela forma. Propagado. E ele então continuou, o que ele faria? Ir até
continuou o caminho até Cesareia. E ele viveu, eu falei Judéia, desculpa, Cesareia, que ele viveu 20 anos. Depois, mais lá na frente, tem um relato que as filhas, tinha 4 filhas que jejuavam e oravam, enfim. O personagem aqui que nós relatamos foi Filipe, que fez essa obra de evangelização, que orava, expulsava demônios, curava enfermos, pregava a palavra com sabedoria e as pessoas aceitavam. Mas não foi Filipe, foi o meio usado por Deus. Mas o autor da ação foi Deus e o Espírito Santo. Assim como Estevão também tinha sido usado para outra função. Assim como Moisés foi usado para tirar o povo de Israel do Egito e levar a caminho da terra prometida. São instrumentos, pessoas usadas, utilizadas por Deus para uma obra específica. Nesse capítulo 8, nós temos... O capítulo 8 é recheado de poder de Deus, de bênção, de milagres, de maravilhas. Que Jesus disse, vocês farão coisas tão grandes, até maiores do que eu fiz, pelo poder do Espírito Santo que será derramado sobre vós. Continua fazendo até hoje. Atos dos Apóstolos começou lá na festa de Pentecostes, né? E continua, vai continuando, até o Senhor vir buscar a sua igreja. O mesmo poder, os mesmos sinais, o mesmo derramamento do Espírito Santo, a mesma ação do Espírito Santo. Até aquele intervalo, né, que acho que foi o pastor Elmo que comentou, que o Espírito Santo não será retirado, né? Não sei quem é que foi que comentou isso. A atuação dele será mais branda, ou seja, ele será na época da tribulação. Mas a igreja continua firme. Agora nós vamos ver alguns milagres desse capítulo 8, irmãos. Começando um pouquinho antes da perseguição dos cristãos, para que o evangelho pudesse ser difundido nas regiões. Se não houvesse aquela perseguição, é claro que o evangelho seria difundido de outra forma, mas Deus proveu essa perseguição para que, naquele momento, ele pudesse ser difundido. Poderia, quem sabe, ser só o judaísmo hoje. Estaríamos aqui estudando a Torá, aqueles que foram convertidos, porque alguns judeus, depois da diáspora, mais além, mais adiante, conheceram outros países e aí implantaram o judaísmo nas cidades. E não o evangelho foi pregado. Curas, batismo com o Espírito Santo, sinais, expulsão de demônios, milagres de Deus relatados aqui nesse capítulo. Um anjo falando a Filipe, poder de Deus, anjos ministradores estão ao nosso serviço. Mas note que eles não foram evangelizar. O Espírito Santo não foi evangelizar. Escolheu alguém. Como Deus faz conosco. Os anjos têm poder para muitas coisas. O Espírito Santo é poderoso para convencer, mas aquele que precisa levar a palavra tem que ser o igual daquele ouvinte. Tem que ser um semelhante, um ser humano, para pregar as boas novas. Esse é o mistério de Deus. Às vezes o anjo dá uma cutucada, né, naquele que está sendo evangelizado, quando diz assim, Senhor, sacode o coração daquela pessoa, faz um evento para que ele volte para você. Aquela pessoa que a gente evangeliza, a gente pensa até, eu quero salvar, que as pessoas se salvam, a gente até pede um pouquinho, Senhor, fala, inquieta aquela pessoa, não é? Quem já não fez isso? Desculpe se eu fiz, irmãos, posso estar enganado. Mas às vezes a gente pensa, inquieta o coração para que aquela pessoa possa voltar para Cristo. Mas quem prega somos nós, usados pelo Espírito Santo. Mas o ato, nós é que temos que falar. A verbalização tem que ser nossa. Porque a pessoa pode achar que é um fantasma. Fantasma apareceu para mim, um anjo, e aí vai confundir tudo. E aí vem as outras heresias que confundem. E o diabo usa também algumas coisas para confundir. Então é preciso que alguém semelhante sente do lado e explique.
Jesus morreu por você, nós todos precisamos de salvação, que nós jazamos no pecado depois do pecado original, e nós necessitamos de Cristo. Cristo foi o nosso Salvador e hoje nós precisamos aceitá-lo como Salvador para viver eternamente com Ele. Ninguém mais pode fazer essa explicação verbalizada, a não ser a igreja, a não ser o crente. O Espírito Santo orientando Filipe a quê? A explicar a palavra para o eunuco. A conversão do eunuco foi um milagre, porque através da conversão dele, uma nação se converteu. Foi propagado o evangelho lá naquela nação. O arrebatamento temporário, outro também poder, arrebatamento temporário. Foi temporário porque ele não sumiu, né? Assim como Elias. Elias foi arrebatado e não voltou mais. Mas ele voltou, apareceu mais além. E a propagação do evangelho para além de Jerusalém, conforme Jesus havia mandado. E esses são os eventos que ocorreram nesse livro, nesse capítulo, perdão, de Atos dos Apóstolos, e muitos mais virão nos próximos, né? Era essa a mensagem, pastor Júlio, gostaria de deixar para a igreja, amém?